Olá, eu sou Esmeraldo Ramacciotti, advogado trabalhista, e nesse vídeo vamos abordar as implicações que podem ocorrer em relação ao empregado que rescinde o contrato de trabalho por justa causa, a denominada rescisão indireta, nesse período de pandemia e da Covid-19. O empregado que rescindiu o contrato de trabalho por justa causa, nesse período de Covid-19, pandemia, ficará sem a CTPS anotada e sem que seu empregador comunique às autoridades competentes da dispensa. E caso venha requerer o auxílio emergencial, terá o direito negado, porque para todos os efeitos estará com o vínculo empregatício ativo. Na prática, ainda que o trabalhador tenha ingressado com reclamação trabalhista, requerendo, dentre outras coisas, a tutela de urgência para fins de anotação da sua data de desligamento, a denominada baixa da CTPS, como sabemos, normalmente essa antecipação de tutela não é concedida, sendo a matéria apreciada apenas no mérito da causa, o que poderá implicar na perda do direito de receber o auxílio emergencial. Não é desconhecido que o tema rescisão indireta suscita muita polêmica na Justiça do Trabalho. Para muitos juízes, esse modelo de rescisão por justa causa, concedido pelo empregado, seria apenas uma artimanha de um empregado que tenha arrumado outro emprego ou que não queira mais trabalhar para aquele empregador, sem considerar, muitas vezes, que existem motivos poderosos para que o empregado abra mão do seu emprego, seu único meio de subsistência e de seus familiares, em razão de abusos, seja em relação aos temas assédio e dano moral, integridade física, rigor excessivo, dano à saúde, como a própria falta da concessão de férias, o que inexoravelmente afetará a saúde psíquica do empregado. O que importa considerar que mesmo na rescisão indireta, temos que o último dia do contrato de trabalho ou o dia em que houve a comunicação da justa causa pelo empregado. Não haveria controvérsia, o que não impede a empresa de efetuar a anotação da data de dispensa do empregado, mesmo na hipótese de rescisão indireta, porque o empregado teve ali aquele último dia de trabalho ou comunicou a justa causa. A polêmica existe em razão da interpretação do empregado, que a extinção do contrato de trabalho ocorre pela modalidade de rescisão indireta e que a interpretação do empregador pode ser outra. Porém, em todo caso, existe pelo menos esse elemento objetivo, um dado objetivo, um dado da realidade, que é o último dia trabalhado ou o dia que houve a comunicação da justa causa pelo empregado. Então, não tem como fugir desse parâmetro. Sem embargo, existem pelo menos aí, dois dados objetivos. O primeiro é que houve a extinção do contrato de trabalho. E o segundo é o dia que a comunicação da rescisão indireta foi feita. Ou pelo menos o dia do último dia trabalhado. A extinção do contrato de trabalho está prevista na consolidação das leis do trabalho, na nossa gloriosa CLT, artigo 477 e 486 da CLT, que trata da rescisão, e também o Código Civil, que trata da questão de hipótese de rescisão, que trata de algumas formas de extinção do contrato. As formas de extinção do contrato de trabalho podem ser término do período contratual, nos contratos de experiência e por tempo determinado, por iniciativa do empregado, sem justa causa, pedido de demissão, por iniciativa do empregado com justa causa, rescisão indireta, por iniciativa do empregador, sem justa causa, por iniciativa do empregador com justa causa, por culpa recíproca, de comum acordo,
né, ou iniciativa de ambos, né, modalidade criada pela reforma trabalhista, denominada de distrato, desaparecimento de um dos sujeitos da relação jurídica. As hipóteses de extinção do contrato de trabalho, né, por decisão do empregador, nosso exemplo aqui, né, que é no caso de rescisão indireta, estão totalmente descartadas, né, porque a iniciativa da rescisão contratual partiu do empregado, que comunicou ao empregador a sua decisão de rescindir o vínculo empregatício. Então, nós estamos trabalhando com essa hipótese. De todo modo, apenas para fins elucidativos, vamos adentrar nessa seara, né? O contrato poderia ser rescindido por iniciativa do empregador, né? Uma hipótese, né? Caso esse tivesse interesse em dispensar o empregado, com ou sem justa causa. O que na nossa hipótese aqui não ocorre. Como vimos, o empregador não manifestou esse interesse, não declarou esse interesse de dispensar o empregado, com ou sem justa causa, porque até aquele momento não tinha exercido o direito, não declarou nenhuma dessas vontades. Assim, no presente caso, sobra apenas analisar a extinção do contrato de trabalho na hipótese de iniciativa da rescisão ser do empregado, já que as outras hipóteses acima que eu falei antes, né, aqui também estão totalmente descartáveis. Então, nesta hipótese, isto é, quando o empregado não mais pretende continuar no trabalho, também pode ocorrer a rescisão do contrato de trabalho com ou sem justa causa. Sem justa causa é quando o empregado pede demissão, e com justa causa é a hipótese de rescisão indireta, né, quando o empregado dá justa causa no empregador. Força concluir que no presente caso só remanescem duas hipóteses possíveis de polêmica, ou seja, se a rescisão ocorreu por justa causa ou sem justa causa, o que facilita a apreciação judicial. Dito isso, existem pelo menos os seguintes elementos objetivos. A rescisão do contrato de trabalho ocorreu por iniciativa do empregado, que alega que a rescisão se deu por justa causa. Ato contínuo, é possível que o empregador admita seu erro e confirme que deu motivo para a justa causa do empregado e a demanda seja julgada procedente. Ou que o empregador alegue que não havia motivo para a justa causa. E caso o empregador seja, né, vencedor na lide, né, o contrato permaneceria extinto por pedido de demissão do empregado. Na hipótese do empregador sair vencedor, a anotação da CTPS seria dada no último dia trabalhado, né, quando houve a iniciativa do empregado para a extinção do contrato de trabalho. E na hipótese do empregado se sair vencedor da lide, a CTPS, né, seria anotada com mais a integração do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, assim, tem essas duas possibilidades apenas. O empregado estará desempregado e fará jus ao auxílio emergencial do governo, na forma do artigo 2º e seguintes da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. O auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo governo federal, destinado aos trabalhadores informais, né, microempreendedores individuais, né, aquele conhecido MEI, que é o microempreendedor individual, autônomos e desempregados, que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus, o Covid-19. O governo federal divulgou as regras e parâmetros para os pagamentos escalonados. Para ter direito ao auxílio emergencial, o trabalhador precisa cumprir o seguinte: ser maior de 18 anos de idade, não tem emprego formal ativo, não ter nenhum benefício do governo, exceto Bolsa Família,
ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a renda familiar mensal total de 3 salários mínimos, R$ 3.135. Deve exercer atividade sendo MEI, contribuinte individual, que contribua com 20% sobre o salário de contribuição ou 11% sobre o salário de contribuição. O segurado que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado. Trabalhador informal, seja empregado autônomo ou desempregado, inscrito no Cadastro Único, CAD Único, até 20 de março de 2020. Um relatório preliminar do Tribunal de Contas da União, o TCU, identificou o risco de que 8,1 milhões de pessoas tenham recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. O documento aponta ainda que 2,3 milhões de brasileiros que deveriam ter acesso ao benefício podem ter ficado de fora do programa. É lamentável a falta de ética de parte da população que não precisa do auxílio emergencial tenha requerido, e é lamentável que o governo não tenha uma base de dados mais confiável para evitar esse tipo de fraude, fora os invisíveis, que estão aí sendo catalogados pelo governo. Voltando ao nosso tema, o empregado, no nosso exemplo, que aplicou a justa causa no empregador, como se observa, tem direito ao auxílio emergencial, porque está inserido na hipótese do artigo 2º, está desempregado e preenche os outros requisitos. Por outro lado, o empregado, apesar de estar com seu vínculo de trabalho extinto, essa extinção não foi comunicada pelo empregador, a obrigação de fazer, e nem tampouco teve anotada a sua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, o que levará a que o requerimento do empregado seja indeferido, caso seja feito junto ao site da Caixa Econômica Federal, por estar o empregado em tese com emprego formal ativo, o que não é verdade, uma vez que já ocorrida a extinção do vínculo por meio da rescisão indireta. Por fim, considerando que o auxílio emergencial é um benefício financeiro que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus, Covid-19, urge a necessidade que a situação do empregado seja imediatamente resolvida, quanto aos aspectos formais necessários, para que o mesmo possa requerer, com sucesso, o mencionado auxílio emergencial. Então, aqui, a hipótese é ver como o empregado recebe esse auxílio emergencial, mesmo tendo aplicado a justa causa no empregador. Como se observa na redação do artigo 477 da CLT, operada a extinção do contrato de trabalho, subsistem duas obrigações de fazer a cargo do empregador: proceder à anotação da CTPS e comunicar aos órgãos competentes, essa extinção do contrato de trabalho. E uma obrigação de dar, que é realizar o pagamento das verbas rescisórias nos moldes do artigo 477 da CLT. A verdade é que o empregador estará em falta com duas de suas obrigações de fazer. A primeira é quanto à anotação da CTPS do empregado, e a segunda é quanto a informar aos órgãos competentes da extinção do contrato de trabalho. Atualmente, essa informação é feita por meio do e-social, porém, na prática, muitos ainda fazem pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou seja, essa comunicação é de responsabilidade do empregador, a comunicação da extinção do contrato de trabalho. Então, estamos vendo aqui que tem duas obrigações de fazer do empregador. A ausência dessa informação levará a uma informação distorcida e equivocada. O empregado terá indeferido o seu requerimento
de recebimento do auxílio emergencial. Assim, existe a obrigação legal por parte do empregador, que se trata da obrigação legal para todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido o empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação de seu quadro de empregados, é obrigado a emitir dados para o E-Social ou para aqueles que ainda fazem pelo CAGED, né? Enquanto o CAGED aceitar ainda essas informações. E caso não seja feito pelo empregador, mesmo em caso de rescisão indireta, representará ilícito passível de indenização. Assim, se o empregador descumpriu a obrigação de fazer, no sentido de anotar a CTPS do empregado, e se também deixou de informar a extinção do contrato de trabalho aos órgãos competentes, deste modo, nos moldes do artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, a vantagem que seria um auxílio emergencial transmuda-se em obrigação trabalhista de cunho indenizatório face ao ato ilícito praticado pelo empregador na forma do artigo 186 combinado com o artigo 927 do Código Civil Brasileiro. De lembrar ainda a nítida natureza alimentar da verba, seu caráter incontroverso e, bem assim, o seu caráter emergencial a impor o pagamento imediato a título de antecipação de tutela e execução imediata, com base até mesmo na dignidade da pessoa humana. O nosso ordenamento jurídico encontra-se a regra geral de que o dever ressarcitório pela prática de ato ilícito resulta de culpa, quer dizer, da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente, como ocorre nesse exemplo que nós demos aqui, com o descumprimento das obrigações de fazer incertas no artigo 477 da CLT, dentre outros dispositivos legais. O artigo 159 do Código Civil dispõe que o ato ilícito ocorre quando alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, culpa, viola direito ou causa dano a outrem, em face do que será responsabilizado pela reparação dos prejuízos, que é exatamente a hipótese do nosso exemplo aqui, descumprimento de obrigação de fazer. Tem-se, assim, no nosso diploma legal, o ilícito como fonte da obrigação de indenizar danos causados à vítima. Logo, a lei impõe a quem praticar o dever de reparar o prejuízo resultante. Os elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito são: primeiro, fato lesivo voluntário ou imputável causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, que viole um direito subjetivo individual, como ocorre no presente caso, com o descumprimento de obrigação de fazer, anotar a CTPS do empregado e informar aos órgãos competentes da extinção do contrato de trabalho. Então, fica caracterizado o primeiro item. O segundo, ocorrência de um dano para que haja pagamento da indenização pleiteada, além da prova da intenção do agente, que é necessário comprovar a ocorrência do dano patrimonial ou moral, fundados nos efeitos da lesão jurídica e no interesse, tal como ocorre no presente caso, que o empregado está sendo privado de receber o auxílio instituído pela Lei 13.982 de 2020. Terceiro, o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, exatamente como ocorre no exemplo que nós estamos dando aqui, porque os atos ilícitos
cometidos pelo empregador são os únicos fatores determinantes para que o empregado continue indevidamente como se estivesse com o vínculo de emprego ativo junto aos órgãos competentes, impossibilitando o recebimento do auxílio emergencial. Logo, a consequência jurídica do ato ilícito é a obrigação de indenizar. A responsabilidade civil por ato ilícito tem sua previsão legal no Código Civil, artigo 1518 a 1553, dentre outros dispositivos legais. Desse modo, entendemos que mesmo no caso de rescisão indireta, subsistem as duas obrigações de fazer anotação da CTPS e comunicação da extinção do contrato de trabalho aos órgãos competentes. E caso essas obrigações de fazer sejam o fator determinante para que o empregado desempregado perca o direito ao auxílio emergencial, resta ao empregador a indenização compensatória, correspondente à frustração do auxílio emergencial estabelecido pela Lei 13.982 de 2020, com fulcro nos artigos 186 combinado com 927 do Código Civil Brasileiro. Essas foram as considerações acerca do tema Covid-19, auxílio emergencial e rescisão indireta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.